Ano passado, eu fiz um aniversário e convidei 20 pessoas, mas só 9 compareceram. E aí eu fiquei me questionando, será que o problema sou eu enquanto amiga ou o problema está no fato de que eu escolho péssimas pessoas e considero elas... Oi amiga, meu nome é Adriana Fernandes, esse canal é sobre mim, mas ele pode ser sobre você também. E nesse vídeo a gente vai falar de um assunto que talvez ou você já vivenciou, ou você se sente assim, ou você já ouviu alguém falar que se sente assim. Vamos falar sobre o fato de que, às vezes, a gente não é a amiga preferida de ninguém. Pois é, eu comecei com aquela chamada, não foi pra trazer vocês e prender a atenção de vocês, isso foi real. Ano passado eu fiz 23 anos, fiz um aniversário com o tema dos anos 2000, que particularmente eu amei, inclusive tem tudo no meu Instagram, se você não me segue por lá, esse é o momento. E aí eu convidei essas pessoas, coloquei todas elas em um grupo de WhatsApp, passei mais informações. Poucas pessoas se animaram na hora, responderam na hora e outras nem se manifestaram lá no grupo, nem no meu privado, não deram retorno nenhum. E no dia mesmo, as mesas ficaram bem vazias, porque no dia eu aluguei mesas e cadeiras para 20 pessoas, a comida foi para essa quantidade de pessoas, as lembrancinhas, tudo foi pensado para essas 20 pessoas poderem comemorar comigo uma data que eu considero super importante. Porém, quando chegou o dia, só vieram 9 pessoas. Algumas, sim, bem poucas, falaram comigo no privado, dizendo que tinham um compromisso, que não ia conseguir ir no meu aniversário e tá tudo bem. Mas outras pessoas nem sequer abriram as mensagens que eu enviei no grupo, tá? E nem me passaram um e-mail, um telefonema, um DM, nada para informar se compareceria ou não na minha festa. E olha que assim, não tinha exigência de trazer nada, porque tinha comida, tinham as bebidas, a pessoa só não veio, talvez porque ela não quis. Lembro que eu ficava muito ansiosa para chegar o dia do meu aniversário e com medo de passar vergonha, porque eu tava postando tudo no meu Instagram. Eu queria postar sobre o dia, sobre quem tava, sobre como foi, o que a gente fez, como a gente se divertiu, porque era um dia muito importante para mim. E eu ficava falando pro meu marido, olha, fulaninha não falou nada, cicraninha não me respondeu, será que não vai vir ninguém? E ele, vai dar certo, relaxa, as pessoas que vierem realmente gostam de você. E foi o que aconteceu, as pessoas que vieram fizeram a minha noite ser incrível, são pessoas muito amadas por mim, pelo meu marido, pela minha família também. Então eu amei o meu dia, né? Não teve nada que eu poderia ter feito melhor. E talvez se essas pessoas que faltaram elas estivessem presente, o momento teria sido diferente, não teria sido tão especial e tão memorável para mim como foi aquele dia. Porém, o que me abala nessa história é que depois desse dia eu comecei a refletir e a relembrar alguns momentos em que eu não fui a amiga favorita de ninguém, a amiga preferida, aquela amiga que você para e diz, nossa, eu tô com tanta saudade dessa amiga, ou meu Deus, eu tô com um problema, eu sei que essa amiga vai me ajudar. E fiquei mal por alguns dias. E eu pensava que isso era uma coisa minha, mas na internet a gente encontra diversos relatos e depoimentos, em especial com mulheres, né, com meninas, que se sentem assim dentro de relacionamentos não só afetivos, né, no sentido de relacionamento em casamento, namoro, mas também e principalmente em relação a amizades. E aí a gente pode falar de N fatores, né, o fato de que existe amigas que se afastam quando você tá em um relacionamento, ou você ser amiga que quando tá no relacionamento se afasta, ou vocês têm um amigo e ele vai embora, muda de cidade, o relacionamento realmente esfria porque aquilo só por telefone, não tem mais o contato, não tem mais os rolês, tudo pode existir. Só que eu tava tentando encontrar em qual desses cenários essas minhas amizades se encontravam, né, se encaixavam, porque pra mim não fazia muito sentido. As pessoas moravam perto de mim, conviviam comigo em alguns ambientes, né, na maioria das vezes. As pessoas tinham meu contato, sabiam meu endereço, mas ainda assim, nada disso era suficiente para fazer com que eu fizesse parte da vida delas, tanto quanto eu queria que elas fizessem parte da minha. E eu acho que é aí que entra o problema, sabe? Porque um relacionamento, ele só funciona se as partes envolvidas se esforçarem para que ele funcione, para que ele exista. Então você não pode ser um amigo sozinho, porque aí não existe a relação de amizade. Tem que ter uma reciprocidade. Se você faz, você espera receber. Não tem isso, eu faço porque eu sou essa pessoa. No fundo, pode até ser que você seja um besta mesmo, mas no meu caso, se eu faço, eu quero receber algo em troca.
Não objetivando alguma coisa financeira, não é nada nesse sentido. Mas se eu dou afeto, se eu dou carinho, se eu dou respeito, um ombro amigo pra chorar, o mínimo que eu espero receber é a mesma coisa. E eu lembro que esse problema que eu tenho de não me identificar como uma pessoa importante na vida dos meus amigos foi no meu casamento, né? No meu casamento foi meio que uma confusão para decidir quem eu ia convidar ou não. E teve algumas pessoas que ficaram de fora, porque eu achei que não seria tão importante para mim e para Robert enquanto casal. E teve pessoas que eu achei que sim eram importantes, fizeram parte da nossa história desde o início, mas que no dia não foram. E não foram por um motivo assim plausível. Não foi tipo, eu não vou no seu casamento porque eu tenho um evento, porque eu tenho uma prova, porque eu vou estar em tal cidade. A pessoa não foi no meu casamento porque eu não chamei o namorado dela. E detalhe, ela não tá com esse namorado até hoje. Tem 2 anos que eu casei. Tem 2 anos que essa pessoa poderia ter feito parte desse momento especial, de mais um momento especial, porque essa pessoa foi uma pessoa que, assim, desde o início acompanhou a minha paixonite, né? Quando eu me apaixonei pelo meu marido, então eu achava que ela era realmente a minha amiga do meu marido. E ela não foi porque eu não convidei o namorado dela. Hoje ela não está namorando, talvez isso seja karma. Mas aí foi um fato que me fez entender, poxa, essa pessoa realmente não é minha amiga. Não é amiga do meu marido, não gosta da gente como casal. E não era uma questão sobre qual relacionamento importava mais. E é aquela história, eu não faço nada sem o meu namorado, sem a minha namorada. Gente, pelo menos eu me considero evoluída, porque na verdade isso não era para ser considerado uma evolução de raciocínio da espécie de pensamento. Isso é uma coisa normal. Você sair sem o seu companheiro ou sem a sua companheira, para que ela curta as amigas dela, para que ele curta os amigos dele. Isso aqui é muito tranquilo na minha casa. Então, quando eu encontro casais que não são tranquilos nesse nível, que é o nível mais básico de maturidade, de reciprocidade e de confiança em um relacionamento, eu fico passada, né? Mas enfim, passaram-se essas águas. E aí eu vou abrir uma aspas para falar um pouquinho sobre como é diferente o relacionamento, né, de amizade entre homem e mulher. Porque no meu casamento, a maioria dos convidados que eram amigos, ou seja, não eram familiares, eram do meu noivo, né? Era do meu marido na época. A maioria dos convidados era dele, então de amizades duradouras que ele tinha e tem até hoje. E as minhas eram, assim, colegas de trabalho, que eu considerava mais próximos. Amigos de infância, eu acho que eu tenho 3, né? De 2 eu tenho certeza, mas eu acredito que são 3 amigas de infância que eu tenho, que eu considero bastante. Ai, Adriana, mas talvez o problema seja você, né? Você é realmente uma boa amiga? E aí eu me questiono isso todos os dias, gente. Com qualquer pessoa que eu quero fazer amizade, com quem eu tenha proximidade, eu fico me perguntando se eu sou uma amiga ruim. Não sei se eu sou grudenta demais, se eu sou chata, se eu falo coisas da boca pra fora, sem sentido, ou se eu sou ausente. Eu não sei, porque às vezes pode acontecer de você achar que você é a melhor amiga, né? Que você tá ali sempre presente, que você tem a palavra correta, que você pode ajudar, só que você não é. Só quem sabe o que você significa pro outro é o outro. E às vezes, se ele não te comunica, se ele não te dá sinais, se vocês não se encontram para debater sobre isso, não tem como saber o que tá errado na relação, né? Então, eu não sei. O que eu sei é que a minha parte eu faço. De chamar para os rolês, de chamar para sair, de dizer que tá com saudade, de responder um story no Instagram, no TikTok, de compartilhar um meme, né? De dizer que lembrei vendo tal coisa. Só que parece que isso não é suficiente. E aí entram algumas questões que eu já debati outras vezes com algumas pessoas sobre como a gente muda quando entramos na fase adulta. Eu sinto que é muito mais difícil fazer e até manter amizades na fase adulta. Quando se é criança, adolescente... Gente, eu fui uma criança e uma adolescente cercada de pessoas. Eu tinha muitos amigos e amigas. Era assim... Parecia que era tudo na minha vida. Eu devia ter escutado a minha mãe quando ela disse que a amiga era só pai, mãe e Deus. Mas na época eu preferi me encher de amigo. Tanto que quando se batia 1000 amigos no Facebook, eu não sei se vocês lembram disso, mas era a meta de todo mundo fazer 1000 amigos no Facebook. Se você tivesse 1000 amigos pra cima, você era considerado famosinho na cidade. Né? Então eu corria para fazer 1000 amigos no Facebook, para essas pessoas comentarem minha foto, pra gente conversar, e eu sinto que era muito mais fácil,
Mas eu também entendo que isso era porque nós não tínhamos responsabilidades suficiente para nos ocuparmos. Então, hoje, eu sei que na fase adulta é bem diferente. É complicado, às vezes o tempo que você tem, o tempo que sobra, você quer curtir com a família que você tem, com a família que você está construindo. E isso é importante. Hoje eu sei que o tempo que eu tenho, eu administro ele para aproveitar ao máximo com meu marido, com a minha família. E eu ainda faço falta para minha família, porque não é sempre que eu consigo ir visitar. Então, pode ser sim que talvez eu seja o problema, que talvez eu seja a pessoa sem tempo para as minhas amigas, para os meus amigos. Mas essas pessoas também precisam se esforçar tanto quanto eu. Todo mundo tem diferença, todo mundo tem ocupação, todo mundo tem objetivos diferentes e talvez as amizades que construímos antes não façam mais sentido para o que nós estamos construindo agora e para o que nós queremos construir ou alcançar como resultados no futuro, e tá tudo bem se desfazer, se despedir. Mas eu acho que o importante é isso, se despedir. Se você não quer ser minha amiga, se você não quer ficar perto de mim, da minha vida, compartilhar comigo coisas da sua vida, e às vezes não é nem querer, às vezes eu não posso, eu não tenho tempo, eu avisa, só diz, ó, não consigo manter a amizade, não consigo manter o relacionamento. Porque eu sinto que se não tem essa comunicação, existe a sensação de solidão, né? De esquecimento, de não importância, e isso machuca, né? Talvez machuque também a pessoa que está deixando de lado, mas machuca principalmente a pessoa que é deixada de lado. Esses dias eu vi no Instagram que um amigo do ensino médio tinha comprado um carro. E esse amigo, ele é muito, muito especial pra mim. A gente passou o ensino médio fazendo trabalho junto, feira de ciências. Quando ele entrou na faculdade, né, há uns 3, acho que 4 anos atrás, ele me chamou pra cerimônia de jaleco dele. Eu vesti o jaleco dele, então me considerei a pessoa mais especial do mundo pra ele naquele momento. Ele foi no meu casamento. Só que esses dias, quando ele postou, né, que tinha conquistado um carro, eu fui e comentei, parabéns, você merece, você é merecedor. E a pessoa não me respondeu mais. E eu já notei isso em outras vezes que eu comentava os posts dessa pessoa, respondia os stories e essa pessoa só visualizava. E aí eu fico me perguntando, cara, será que a pessoa realmente mudou tanto? Porque eu vi que a vida dele mudou muito, né? Uma pessoa que tem planos assim bem ambiciosos, que está construindo uma carreira bem sólida no que está conseguindo fazer, e talvez eu não seja mais importante, eu não tenha a mesma importância que antes eu tinha para essa pessoa. Só que o problema eu não fui avisada sobre isso. Na verdade, eu tô sendo ignorada, e isso me machucou de um jeito que chega de vontade de chorar aqui nesse vídeo. Mas nem tudo tá perdido. Existe um ponto positivo que pra mim é o mais importante em você não ser a pessoa preferida de ninguém. É você ser a sua pessoa preferida. Eu descobri que eu consigo fazer coisas que antes eu achava que eu só conseguiria se tivesse alguém comigo pra fazer, que só seria divertido se eu fizesse com os meus amigos, com as minhas amigas. Por exemplo, pintar. E não é Bobbie Goods, tá? É pintar, desenho, fazer caça-palavras, pintar em telas, né, com pincéis, com tinta. Assistir filme sozinha era uma coisa que eu relutava, eu não gostava, eu gostava daquilo, sabe, de reunir pessoas, de fazer pipocada, chocolate, mas eu também posso fazer isso sozinha. Hoje em dia, tem semanas que eu só quero chegar em casa, tomar um bom banho, uma taça de vinho, escutar música bem alta e apreciar a minha própria companhia enquanto eu passo um creme no meu corpo, no meu rosto, e isso pra mim tem bastado, sabe? Tem preenchido esse vazio que fica quando as pessoas vão embora da sua vida sem dizer o motivo, sabe? Você aprende a lidar com você mesma e às vezes você acaba conhecendo coisas que antes não era possível, porque você estava sempre preocupada em ser diferente, em mostrar coisas diferentes para agradar pessoas, né? E aí você aprende a viver para você mesmo, que no fim é o que mais importa, porque você sempre vai ficar. As pessoas podem partir, podem ir embora, podem te esquecer, podem te magoar, mas você pode recomeçar e fazer melhor para você mesmo. Outra coisa que eu acho que isso nos possibilita fazer é definir
prioridades nas nossas vidas, né? O que é prioridade pra mim? É eu ficar abalado pelo fato de que uma pessoa não consegue manter uma amizade comigo por uma questão pessoal dela ou por uma questão que foi ali do ciclo da amizade que ela não conseguiu perdoar, mesmo eu tendo pedido desculpas, ou eu seguir em frente e tentar fazer melhor, tentar ser melhor, tentar visualizar essa situação como algo positivo na minha vida, mesmo doendo tanto, porque eu sei que a dor uma hora passa, né? Todo mundo já sentiu algum tipo de dor na vida. A gente sabe que na hora é chato, magoa, faz a gente ficar triste, cabisbaixo, mas isso passa. E quando passa, né, geralmente, pelo menos pra mim, é quando passa que eu consigo enxergar a potencialidade daquela situação na minha vida, como que isso foi transformador e como que eu precisava que essa pessoa fosse embora. Às vezes a gente acha que tem amigos, mas a gente tá cercado de pessoas que sugam as nossas energias, que levam embora aquilo que a gente tem de melhor e a gente não percebe. Vejo que nas redes sociais muitas pessoas banalizam a questão de energia, sabe? De sentir a energia do outro, porque as pessoas têm muita aquela, né, noia de compartilhar. Ai, ninguém tem inveja de você, quem é que tem inveja da sua vida? Gente, mas isso existe, tá? Às vezes você não é bem sucedido financeiramente, amorosamente, profissionalmente, porque tem uma coisa, tem um pé ali. Eu acredito nisso. Eu acredito. Existem pessoas capazes de sugar sua energia. Independentemente da área da sua vida, existem pessoas que querem sim te fazer mal. Pessoas que falam mil maravilhas na sua frente e por trás são pessoas totalmente diferentes. Pessoas esculhambam você e você não tem noção. Eu mesma já passei por isso. De uma pessoa no trabalho que eu considerava a mais especial ali dentro daquele ambiente, a pessoa que eu mais amava, né, de verdade, amava a amizade, tudo, defendia com unhas e garras, até que um dia outras pessoas sentaram e disseram, não é quem você pensa, porque disse isso, isso e isso de você. E eu não era aquilo que ela estava dizendo para as pessoas. Então existe sim isso, né? Então dê graças a Deus. Se você errou, aprenda. Se foi você quem afastou pessoas, se foi você quem errou, se foi você quem fez mal pra ela, se desculpe, tente melhorar, veja o que é que tu fez, o que é que tu pode não fazer mais. E é isso, a vida é sobre isso. E essa é a forma que eu mais gosto de criar conteúdo, né? Que é gravar como se eu estivesse escrevendo uma carta que eu nunca enviaria para ninguém. Então eu espero que vocês tenham gostado, se identificado. E se você tem uma opinião sobre esse assunto, sobre algo que eu falei, que eu deixei de falar, não perca a oportunidade, comente nesse vídeo, eu vou amar conversar com vocês. Continuem me acompanhando nas redes sociais, um beijo e até o próximo vídeo.